Você vê alguma coisa? Hoje falaremos através de uma passagem que está lá em Marcos, que nos conta que Jesus curou um cego através de duas etapas. Marcos 8, 22, tá? Ó, quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. É incrível, cara. Ai, desculpa aí, um parêntese só. Começa a gravar algum vídeo, aí o galo do vizinho canta, ônibus na rua sem parar. É só por Deus, mas vamos focar, tá? Porque eu vou focar aqui também. Então, olha só. O que essa palavra nos ensina? Quando essas pessoas levaram esse cego até Jesus, elas pediram que Jesus o tocasse, né? Então vemos aí já que as pessoas estavam acostumadas com um padrão de cura, né? Que é através do toque. Mas Jesus faz o seguinte: tira esse homem lá desse povoado e ali realiza o milagre. Então, isso me faz pensar o quê? Às vezes o Senhor nos tira de certo lugar que a gente está rodeado de pessoas. E Ele quer ter conosco um momento a sós. Ele quer que nós estejamos ali. Ai, que coisa. Estejamos ali. Então, é incrível como o Senhor nos chama para perto, né? Ele nos tira do barulho, da multidão, para que Ele tenha um momento ali conosco, para que a gente possa ter essa oportunidade. Então, muitas vezes, nós estamos cercados de pessoas, de amigos, de pessoas queridas, mas de repente nós nos vemos sozinhos. E esse é um momento muito oportuno para que o Senhor faça muitas coisas em nossas vidas. Não despreze esses momentos, porque às vezes nos sentimos sós, mas a nossa maior companhia é Jesus. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Então, aproveite esse tempo se você se sente só, se você se sente num momento de solidão. Pode ser até no seu momento de solitude, né? Que aí é uma solidão, mas no caso você se contentar com você mesmo, né? Com a sua presença. E não buscar alegria na presença de outras pessoas, mas é um momento para você se retirar, né? Para você poder se conhecer mais, observar o momento que está vivendo. Então, vamos seguindo aqui. E o galo cantando lá fora. Meu Deus. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Então aqui nos mostra que muitas vezes estamos vivendo a vida com a visão um pouco turva. Às vezes vivemos a vida sem enxergar realmente o que está acontecendo. Aqui, né, parecem árvores andando, mas também podemos observar aqui que ele não conseguia entender o que ele via. Então, muitas vezes nós estamos passando por situações em crise porque a gente não consegue entender aquilo que está passando, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, vem Jesus novamente e põe as mãos sobre os olhos do homem. E então a visão dele é completamente restaurada. E ele vê tudo com nitidez. Então, a partir do momento em que nós temos essa comunhão com o Senhor, nós começamos a ver a vida de uma outra forma. O Senhor traz a nós uma luz tão grande que nossa visão não tem mais como estar sem saber o que é, como são as coisas, né? A visão que o Senhor traz para nós, a clareza da palavra, vem para reprogramar nossa mente. Nós começamos a pensar de uma forma diferente, de uma forma em que o Senhor
vem nos moldando, vem nos consertando dia após dia. Então, se você conheceu ao Senhor e sente que falta muito para mudar, fique tranquilo, porque realmente falta. Nós temos coisas para ser mudadas até o último dia, até o último dia de vida. Então, assim, não se preocupe, porque você às vezes pode pensar que, nossa, eu continuo sendo uma pessoa tão complicada, tão fora dos padrões, né, digamos assim. Mas fique em paz, porque o Senhor trabalha em nós dia após dia. Mas é preciso que o nosso coração esteja aberto para aquilo que Ele quer fazer. Porque muitas vezes nos fechamos por pensar que tá dando tudo errado, porque, nossa, eu não consigo, ou a pessoa que eu conheço há tanto tempo já tá desse jeito, sabe? Começa aquela comparação. Então tome cuidado, não entre nesse pensamento, nessa situação de pensar que as coisas são dessa forma. Porque o Senhor trabalha em cada pessoa de uma forma diferente, é algo individual. E Ele te conhece mais do que você mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre tenho em mente, que o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Às vezes eu tô passando por uma situação que eu não consigo entender, e eu peço, Pai, me ajude, porque eu não consigo me entender. O Senhor me entende mais do que eu mesmo e traz clareza para aquilo que eu preciso. E então, por último aqui, o Senhor fala, né? Jesus diz a ele, ao voltar para casa, não entre no povoado. Ele diz isso porque certamente nesse povoado as pessoas tinham uma visão um pouco distorcida das coisas. Pessoas que não sabem bem como lidar com a vida e querem impor isso sobre outras pessoas. Então temos que tomar muito cuidado sobre aquilo em que vivemos e os ambientes em que estamos inseridos. Porque muitas vezes acabamos sendo influenciados por pessoas que não estão corretas, não estão pensando de forma que agrada o Senhor. Então, tome cuidado com isso. Tente estar em meios que você sabe que a palavra do Senhor ali é alcançada. Através de pessoas íntegras, através de pessoas responsáveis, pessoas que buscam a Deus e que estão sendo honestas com você, sabe? Não queira estar no meio de pessoas que são bajuladores, pessoas que só querem inflar o teu ego, mas às vezes é uma grande mentira. Isso, não se contamine com pensamentos que não vão te trazer a satisfação plena que o Senhor traz para nós. Então é isso. Foque no Senhor. Ajude outras pessoas também no que você puder. Leve a palavra de Deus, seja através de publicações no Instagram, seja através pessoalmente também, né? Às vezes as pessoas têm mais essa facilidade, né, de lidar com pessoas face a face. Então, que Deus te abençoe, muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, por favor, e deixe um like aí também, tá bom? Deus abençoe.